Pessoal, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando aqui nossa transmissão. Infelizmente, tivemos problemas técnicos no ao vivo, sem retorno de áudio. A gente está fazendo essa gravação e vai deixar disponível no YouTube do Conselho Regional de Odontologia. Hoje, esse encontro com a categoria do bucomaxilofaciais é para discutir o parecer técnico número 1 do Conselho Regional, que trata sobre cirurgia de terceiros molares em ambiente hospitalar. Também para discutir a parecer técnico número 2, a necessidade de aprovação dele, que é a questão da operação dos cistos maxilares. E aí o Dr. Gilberto vai falar sobre isso. E mais importante, a resposta da ANS ao nosso ofício com relação ao parecer técnico número 1, as resoluções do CFO que tratam sobre as operadoras de plano de saúde, e também, ao final, a gente vai conversar um pouco sobre a questão da necessidade do Conselho Regional de Odontologia indicar uma lista de bucomaxilofaciais desimpactadores para a questão das auditorias junto às operadoras de plano de saúde e a ANS. Estou aqui na mesa com o Dr. Belmiro, que é presidente da Câmara Técnica de Bucomaxilofacial, Dr. Gilberto, que também faz parte da Câmara Técnica de Bucomaxilofacial e é presidente da BMF, e o Dr. Nelson, do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, que vão poder abordar de forma mais técnica, mais científica, os temas apresentados aqui dos pareceres técnicos. Professor Belmiro. Boa noite a todos. Eu cumprimento aqui a mesa e os demais ouvintes. Dizer que preocupados com o número de pedidos ou solicitações, seja por pessoas físicas ou as nossas entidades aqui representadas, o Conselho Regional de Odontologia, sob a presidência do Dr. Eduardo, e nós que somos da diretoria, conselheiro também, pensamos em ajudar a categoria de bucomaxilofacial, e para isso foi realizado uma nota técnica sobre cirurgia de dentes inclusos, a importância da cirurgia de dentes inclusos em relação à dificuldade de aprovação por parte de operadoras em relação à liberação em ambiente hospitalar, também em relação aos códigos e determinados tipos de materiais utilizados. E com isso, juntamente aqui, estamos querendo construir um ambiente propício, um ambiente ético, um ambiente legal, para que se possa dirimir todas as dúvidas e provocar os segmentos representativos e possa, de forma ética, encontrar um ponto de congruência entre operadoras e entre cirurgiões, dentistas bucomaxilofaciais e o próprio Conselho, que tem dado todo o apoio nesse sentido de construir uma odontologia melhor, particularmente na especialidade aqui colocada. Eu passo para o professor Nelson, para que o mesmo possa falar um pouco sobre essa nota técnica que foi construída a várias mãos com o intuito de melhorar e subsidiar o cirurgião bucomaxilofacial. Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, na pessoa do presidente Eduardo Vasconcelos, por permitir que o Colégio Brasileiro, juntamente com a Câmara Técnica do professor Belmiro e a Associação de Bucomaxilofaciais de Pernambuco, no nome do presidente professor Gilberto, para que a gente possa debater algumas situações clínicas, né, como a cirurgia de dentes inclusos, né, nem todos os dentes inclusos vão estar contemplados e vão ser execuíveis sob anestesia vocal, e a gente tem um problema com as operadoras na aprovação, né, desses itens e na colocação no enquadramento dessa cirurgia em algum código, né, do TUS ou da CPMH. Outra situação também recorrente é a realização de cirurgias de cistos e tumores odontogênicos, né, que também associados aos dentes inclusos, né. A gente sabe que a prevalência é muito alta desses dentes inclusos com cistos e tumores na face. Então a gente passa ainda por uma dificuldade de aprovação pelas operadoras, né, o enquadramento
de códigos, e a questão também que a doutora Maristela vai trazer da aprovação e tudo, e passagem em primeiro e segundo turno por outros peritos, né, inclusive de outros estados, que isso aí está fora da legislação vigente. Então, queria passar a palavra aí para continuar o debate e a gente discutir o primeiro parecer que foi colocado pela Câmara Técnica, né, através desse trabalho que o professor Domingos citou, que solicitava a ANS um enquadramento da cirurgia de dente incluso em algum dos códigos vigentes. E a ANS respondeu que é necessário, né, que o paciente tenha o plano odontológico, né, além do plano médico, para aprovação desse procedimento, e que no momento se enquadra como imperativo clínico. E o que a gente sabe que o imperativo clínico é um código muito amplo, né, que dá margem a qualquer procedimento, desde um tratamento menos invasivo a um mais traumático. Veja, o dente incluso pode estar numa proximidade com um nervo alveolar inferior, que pode se enquadrar com a descompressão do nervo, né, na área periférica. Ele pode estar enquadrado, associado a lesões como cistos tumores, no qual a gente vai colocar uma ressecção marginal, uma osteotomia alveolo-palatina, né. Agora, com essa resposta da ANS, a gente vai poder enquadrar e responder, né, essa demanda com uma justificativa envolvendo todos esses parâmetros clínicos, né, de uma possível lesão nervosa, de uma compressão nervosa, descompressão nervosa periférica, enquadrar com a osteotomia alveolo-palatina, uma ressecção marginal, uma osteotomia segmentar para alguns quadros de cistos e tumores, porque, veja, a posição desse dente incluso, a extensão de uma lesão, né, o envolvimento com outros tecidos importantes é que vão direcionar o enquadramento nesse código que o bucomaxilo vai solicitar, né? E não pode passar essa autorização por peritos fora do estado ou peritos médicos que não vão entender, certo, o tratamento que o bucomaxilo faz e realiza. Vou passar a palavra aí. Obrigado. Pessoal, essa resolução já foi aprovada, já foi enviada para a ANS, para a ciência da ANS, e nesse momento a gente está discutindo e construindo o parecer técnico número 2. O doutor Gilberto, presidente da BMF, ele está à frente. Eu queria que ele falasse um pouco e detalhasse qual é a ideia da discussão, da construção desse parecer técnico que trata sobre cistos e tumores odontogênicos. Primeiramente, boa noite. Agradeço ao CRO, em nome do presidente Eduardo Vasconcelos, cumprimento a mesa. E é uma oportunidade que nós estamos tendo dentro da Bucomaxilo de poder propagar nossas atividades e solicitar que as entidades que têm a responsabilidade, né, das aprovações, do reconhecimento da área de atuação nossa, elas possam entender nossas necessidades. Isso é importante, né, a gente poder ressalvar e ser dito. Em relação à questão do parecer número 2, que trata especificamente dos cistos e tumores odontogênicos e não odontogênicos, que são corriqueiros, como o Dr. Nelson acabou de nos falar, e às vezes até coincidindo com situações de dentes inclusos, né, com patologias associadas, a gente tem um parecer técnico número 1, que veio dessa questão dos dentes inclusos, que pautou justamente o quê? Na possibilidade de utilizarmos códigos da tabela TUS e da tabela da CBHPM que envolva algumas características pertinentes à atuação nossa dentro do exercício profissional. O que nós observamos é que, se solicitarmos apenas a solicitação de cirurgia para dente incluso, a gente não tem essa codificação dentro das tabelas. Então, nesse sentido, que foi, né, o que ocorreu dentro do parecer número 1, o parecer número 2, que envolve a questão dos cistos e tumores, ele justamente tem o mesmo intuito de tentar abranger, né, a técnica cirúrgica dentro dos códigos lá precificados. Então, nesse sentido, as atuações que envolvem, né, tumores de cisto odontogênico na maxila, que nós possamos utilizar os códigos que envolvam as osteotomias alveolo-palatinas,
né, que seria um aporte, né, para que a gente pudesse resolver a situação do tumor e do cisto propriamente dito. As ressecções, como o Nelson levantou, na questão da mandíbula, a gente poder utilizar a osteoplastia de mandíbula, a exéria de cistos e tumores, porque às vezes a gente tem a negativa e às vezes sem justificativa, né, como foi levantado, dos auditores, do porquê que não a gente poder fazer essa amplitude. Então, nesse sentido, a gente fez uma elaboração, né, pela Associação dos Cirurgiões Traumatologistas Bucomaxilofaciais de Pernambuco, onde a gente resolve, né, no artigo 1 nosso, que a gente encaminhou ao CRO para análise e para elaboração em conjunto desse parecer, que a cirurgia dos cistos e tumores eles possam ter a indicação em ambiente hospitalar, né, porque várias situações a gente não tem como fazer esse aporte com o paciente, né, a nível clínico, a nível ambulatorial, seja ela sob anestesia geral ou seja sob sedação, né, consciente em bloqueio anestésico regional. Os códigos, né, como eu havia falado, a gente vai pleitear no sentido que envolva as aplicações do termo osteoplastia de mandíbula, osteotomia alveolo-palatina, para que a gente possa, na verdade, fazer a associação da lesão patológica, não aplicando o caso de imperativo clínico, né, que é o que tem sido abordado para que houvesse essas negativas. Então, esses códigos eles vão estar em acessos da complexidade do caso. Vai caber ao cirurgião, durante a solicitação, justificar o porquê que está sendo solicitado isso. E aí a gente espera que a ANS, nesse sentido do que está sendo levantado e que já foi notificado pelo CFO, que a gente possa ter os auditores que sejam bucomaxilos, certo? Não atrelados aos planos de saúde, porque a gente tem essa correlação, infelizmente existe, e que a gente possa ter, na verdade, um aporte de aprovação maior na contemplação da atividade do nosso colega cirurgião. Eu deixo em aberto, né, para discussão no decorrer da nossa reunião e passo a palavra ao presidente da mesa. Agora, eu gostaria de convidar a doutora Maristela, que é nossa procuradora jurídica, para falar sobre a resposta da ANS ao ofício que o Conselho Regional enviou com o parecer técnico número 1. Foi uma resposta bem positiva na nossa avaliação e ela pode detalhar melhor isso. Bem, boa noite a todos, à mesa. Primeiramente, assim, acho que é importante a gente colocar como ponto de partida que o Conselho ele foi bastante procurado pelos cirurgiões bucomaxilofaciais, né, das dificuldades encontradas, e isso tem mobilizado a gestão assim como um todo, e chegamos a essa construção. Teve várias provocações até o envio deste ofício à ANS, conversas com o CFO, enfim, foram vários desdobramentos que foram tomados por conta dessas provocações, né? E que a gente espera colher frutos, lógico, nem todos são imediatos, mas a gente já vislumbra alguns pontos realmente positivos. Então, o parecer técnico, o número 1, ele falava, era uma normativa sobre esclarecimento sobre a cirurgia de dente incluso, semi-incluso e impactados em ambiente hospitalar. Então, a ANS, ela de alguma forma assim, ela ratificou o posicionamento dela com relação à questão da importância de que o cirurgião dentista fique atento à questão da contratação do plano pelo beneficiário, se é um plano odontológico de fato, para ter cobertura odontológica. Com relação à cirurgia, esse tipo de procedimento que a priori ele é feito no ambiente ambulatorial, que ele pode ser feito no ambiente hospitalar, lógico, ele fala da importância do imperativo clínico. No caso da visão da ANS, ele entende que a legislação, essa parte do imperativo clínico, é uma questão que é favorável ao paciente, de proteção a ele, então ele vê dessa forma. E nisso ele detalhou lá algumas questões assim, importantes com relação aos nossos questionamentos. Além desse ofício, houve uma reunião online, porque esse ofício foi enviado ao presidente da ANS, a gente não foi contactado e houve uma reunião com a diretoria, com gestores, com gerentes da agência sobre essa área. E nesse momento a gente teve a oportunidade de fazer houve um desabafo, que aí teve presença realmente de cirurgiões dentistas,
de bucomaxilo, lógico, e do jurídico, enfim. Então, foi um momento importante de coleta de informações. Existe uma resolução normativa da ANS, que eu não sei se todos conhecem, que é a 424 de 2017, né? E essa resolução normativa, ela coloca lá no artigo 12 que os profissionais sugeridos pela operadora, no caso, faltando para a parte de perícia, né, na parte de auditoria, eles preferencialmente, os profissionais sugeridos pela operadora deverão ser preferencialmente indicados por listas previamente fornecidas pelos conselhos. Então, nós solicitamos que isso fosse modificado, que não ficasse como preferencialmente. Então, se o conselho tem a identificação do especialista em bucomaxilofacial, que é um profissional que investe na sua formação, na sua especialização, então ele esteja lá reconhecido isso, entendeu? Então, é importante que ele conste na lista, não poderia ser nunca preferencialmente. Outra questão que ele coloca nesse mesmo artigo, no parágrafo único, ele coloca que é facultado a operadora firmar acordos com conselhos profissionais para atuarem como desempatadores. Então, nós pedimos também que isso não fosse facultado, que isso fosse obrigatório. O desabafo e a solicitação foi nesse sentido, né? Que realmente torne isso obrigatório. Isso foi naquele momento, né, na nossa reunião lá. É importante e como fruto disso que foi que a agência se comprometeu. Lógico que eles agradeceram o nosso encontro, o material enviado, os relatos, tiraram algumas dúvidas no momento, né? Não dá para detalhar tudo, infelizmente, nesse momento, mas foi bastante positivo e eles se comprometeram, inclusive, a abrir uma consulta pública, porque essa resolução não quer dizer que ela não vai ficar imutável, né? Então ela sofre modificações com o passar do tempo, e aí eles vão abrir uma consulta pública e vão poder, a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de apontar, se for o caso, outras questões. Mas esse foi o ponto principal com relação à questão do bucomaxilo, de não ser mais preferencialmente, e essa questão também do ser facultado e passar a ser obrigatório. Como fruto de tudo isso, nós tivemos uma notícia muito positiva. Não sei se vocês já estão cientes que saiu uma resolução do CFO, a 235, ela foi agora do dia 23 de abril, tá? Então está bem recente, bem fresquinha, e ela tornou obrigatório a operadora de plano privado de assistência odontológica a indicação dos cirurgiões dentistas com peritos, auditores, a fim de viabilizar a fiscalização do exercício profissional. Então, essa resolução, ela torna obrigatória a operadora a dar essa informação de quem são esses peritos, esses auditores. No próprio parágrafo único, ele coloca também que qualquer mudança nesse quadro profissional, cirurgiões, peritos, né, auditores, ela tem que imediatamente fazer essa comunicação ao conselho com relação a essa modificação. Então, isso demonstra os vários pleitos assim feitos nos últimos meses, né? Relatos, entendeu? Ofícios enviados no sentido de mudar essa sistemática. Foi bastante positiva. Outra coisa importante é que ela tornou obrigatória que quando há realização da glosa técnica, tem que estar lá identificado o cirurgião dentista, perito, auditor que fez isso. Tem lá bonitinho, tem que constar, tem que no mínimo ter o nome do profissional responsável pela glosa. Porque, infelizmente, há inúmeros relatos de glosas feitas, né, sem identificação efetivamente de quem glosou. Simplesmente a informação foi glosada. Então, isso é um relato que a gente vem escutando muito. Então, tem que estar lá o nome do cirurgião dentista, número de registro do conselho. E outro ponto muito positivo foi que ficou vedado ao cirurgião dentista de prestar serviço de perícia, de auditoria, a empresa não inscrita no CRO da jurisdição em que ele estiver exercendo a sua atividade. Então, isso também vai dirimir assim, muitos conflitos, relatos, né, de insatisfação com relação a essa questão. Então, o CFO soltou duas resoluções, né, a 234 e a 235, mas eu creio que a 235 afeta muito a categoria. A 234, falando rapidamente, ela está obrigando as operadoras que têm
a atividade nos regionais, nas regiões, eles têm que fazer a inscrição no conselho. E aí ele explica toda a sistemática, como deve ser feito o procedimento do conselho para notificar, solicitar a inscrição, como também de comunicação à ANS, de comunicação até o próprio CFO. Então, foi muito positiva, mas assim, eu entendo que a 235, no caso de vocês, impactam bastante, né? Foi uma solicitação assim, importante. Então, eu acredito que isso foi o resumo. É impossível a gente passar tudo, mas são avanços importantes feitos à categoria, né? Não vou falar sobre o novo parecer, porque isso ainda está realmente em estudo, mas sobre a Agência Nacional de Saúde a questão era essa. Qualquer dúvida? Pessoal, para não ficar muito longa a nossa conversa de hoje, só para a gente alinhar qual vai ser o encaminhamento do Conselho, primeiro, com relação às denúncias. Vocês podem e devem enviar elas para o Conselho Regional de Odontologia. A gente vai enviar essas denúncias para a Câmara Técnica, para que aí a gente possa acionar a Procuradoria Jurídica e encaminhar a denúncia para a ANS, para os órgãos competentes, porque aí você abre o processo administrativo do Conselho Regional contra a empresa que está cometendo a ilegalidade, a irregularidade com relação ao perito, que seja de outro estado, ou qualquer outra situação que esteja fora da norma, e é o Conselho que vai estar representando e não o profissional. Isso é importante. Outra coisa que eu acho bastante importante a gente alinhar hoje, o Conselho, eu estou propondo agora, fazer um chamamento público, para que os bucomaxilos eles possam fazer parte dessa lista indicada pelo Conselho, porque aí eu faço questão do Conselho montar essa lista com os 15, 20 bucomaxilos aqui do estado de Pernambuco, para que a gente envie e disponibilize essa lista publicamente para as operadoras e para a ANS também, porque dessa forma a operadora só não vai usar a lista se ela não quiser. Hoje ela pode alegar que não existe nenhuma lista e que por isso ela não utiliza. Mas ainda nesse mês agora de maio, eu pretendo que a gente faça esse chamamento público, que ele tenha sucesso, que a gente envie essa lista para as operadoras e a partir disso a gente consiga estabelecer melhores práticas dentro da cirurgia bucomaxilofacial aqui no estado de Pernambuco. E aí, para a rodada de encerramento das falas, vou passar primeiramente a palavra para Gilberto, membro da nossa comissão e também presidente do colégio, para fazer umas considerações finais e na sequência para o restante da mesa. Obrigado, Eduardo. Só corrigindo, presidente da ABMF. Veja só, eu acho importante a gente poder estar discutindo, né, uma situação da especialidade da cirurgia. É bem oportuno, né, a ABMF tem instigado, né, o CRO nessa questão dos pareceres, na questão da gente fortalecer a especialidade. E nesse sentido eu queria conclamar aos colegas, né, somos em torno de 250 a 300 cirurgiões aqui no estado, eu queria conclamar